Muito bem, patriotas, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no canal TV Brasil na Net. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal, pessoal, realmente que vai tocar o seu coração, que você vai se emocionar vendo e ouvindo o que disse aqui uma mãe de uma pessoa que foi preso por causa dos atos, né, do dia 8 de janeiro de 2023. E essa pessoa que está presa, aliás, eu vou colocar aqui o vídeo para você ver, vou pedir para você já ir deixando o seu like aqui no canal e vou pedir também para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, para você fazer a gentileza de se inscrever aqui no canal. E essa notícia, pessoal, vai ser veiculada, aliás, né, foi veiculada pela Revista Oeste, e nós vamos ver essa notícia então com o pessoal do Revista Oeste. Vamos ver. Nesta sexta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, foi confrontado pela mãe de um dos exilados políticos do 8 de janeiro. O episódio aconteceu durante um evento do Republicanos em Brasília. A mulher, identificada como Tereza Vale, é mãe de João Lucas Gifone. Depois do discurso de Motta, ela protestou contra a alegação do parlamentar de que não existem mais exilados políticos no Brasil. Momento para a senhora falar, se a senhora puder compreender, darmos continuidade nessa solenidade de abertura, e daqui a pouquinho nós temos um momento com todas as mulheres, solicitamos a compreensão da senhora, por gentileza. Esse é o segundo encontro nacional Mulheres Republicanas na Câmara. O presidente falou que não existia exilado político e aqui veio ao palco falar que é a favor das mulheres, das mães, que esse partido é a favor das mães, da gente, das mulheres, e estão querendo me barrar. Meu filho ficou 7 meses inocente numa papuda. É um jovem psicólogo infantil maravilhoso. Como que pode? Não pode é uma incoerência. Eu vim testemunhar a mentira de Hugo Motta. E não sei qual o nome do senhor. Olha aqui, sabe por que ele foi preso? Porque estava rezando. A arma dele foi a Bíblia e o texto. Essa foi a arma. Bom, depois da manifestação, a senadora Damares Alves desceu do palco para acolher a mãe de Lucas. Segundo a organização, a senadora se comprometeu a ouvir Tereza depois do evento. E ontem, no plenário da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten também reagiu às declarações de Hugo Motta. O deputado gaúcho cobrou do presidente da Câmara uma retratação e um pedido de desculpa aos brasileiros que hoje são vítimas do que chamou de ditadura do judiciário. A informação do próprio deputado Hugo Motta de que foi mal interpretada, retirada de contexto, foi desastrosa porque, literalmente, a fala revelou um descompasso total com a realidade no Brasil, em que há sim exilados políticos, em que há perseguidos políticos, há censura a jornais, há tudo aquilo que ele disse que não ocorreu nos últimos 40 anos mais. E criminosa se é uma fala aliada àquilo que dizem também os ministros do Supremo Tribunal Federal e os representantes do PT e do Lula, quando tentam acusar os outros daquilo que eles próprios são, golpistas, criminosos. O deputado Hugo Motta precisa vir a esta casa e desmentir a sua fala, corrigir a sua fala. Precisa vir a esta tribuna da Câmara dos Deputados reconhecer que errou, ainda mais porque fez aquela manifestação no dia posterior a ter jantado na casa de Alexandre de Moraes, o maior abusador da República, e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Alexandre, o deputado Van Hatten lembrou que na última terça-feira o ministro Alexandre de Moraes ofereceu um jantar na casa dele para outros ministros e que Hugo Motta, presidente da Câmara, esteve presente. Aí no dia seguinte deu essa declaração que repercutiu muito mal, Alexandre. Olha, eu quero confessar o seguinte, eu estava muito esperançoso no deputado Hugo Motta, mas ele sepultou a minha esperança com essa declaração. Acho que não adianta corrigir, não adianta, né? Porque eu ouvi atentamente o belíssimo discurso dele na posse, na presidência da Câmara. Eu anotei aqui a essência, né? Chamei ele de a estrela maior.
O legislativo jamais se ajoelhará para o Supremo. Daqui para frente, se essas decisões continuarem, um poder tenta emparedar ou acuar o outro, né? E aí ele diz que vai reagir. E lá pelas tantas, referindo-se à manifestação daquela senhora republicana, que o Partido Republicano deveria acolher, aplaudir e deixar que falasse até o fim, com todo o seu desabafo, a menos que não tenha ninguém ali naquela plateia que seja mãe e que tenha amor pelo filho. Ela disse que o filho estava munido de armas sagradas, armas sacras, um terço e um livro de oração, uma Bíblia. E o Hugo Motta disse, no discurso de posse, 8 de janeiro foi uma agressão às instituições, mas querer dizer que foi golpe tem que ter um líder, tem que ter apoio das Forças Armadas, não teve isso. Né? Havia vândalos, baderneiros, mas não se pode penalizar uma senhora que estava passando, que não fez nada, que não jogou uma pedra, e receber 17 anos de pena de regime fechado. Há um desequilíbrio nisso. Aí, depois de ter proclamado isso, eu não sei o que deu nele, uma crise de alienação masoquista, que leu o seguinte: nos últimos 40 anos não vivemos mais as mazelas, vivemos mais. Vivemos mais, a gente fica idoso, né, quando vivemos mais. Aí, Augusto, o português é uma tragédia. As mazelas, né, já não vivemos, né? As mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não é o Brasil que não era democrático. Podia ser as instituições, o Estado. Não tivemos jornais censurados. Tivemos revista, né? Nem vozes caladas à força, pelo amor de Deus. Não tivemos perseguições políticas. Cáspite. Nem presos ou exilados políticos, meu Deus. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais. Nunca mais. Parece o Corvo do Edgar Allan Poe. Nevermore. Olha, para usar um eufemismo, é um texto mítico. Muito bem, pessoal, aqui as notícias não param, e eu vou continuar com essa matéria do TV Revista Oeste. Vou terminar, vou mostrar essa matéria para você até o final. Antes, porém, vou pedir o seu like aqui no canal e vou pedir para você também entrar nos comentários desse vídeo e deixar a sua opinião sobre essa matéria. Vamos continuar vendo o vídeo, vamos ver. O Alexandre estava com o caderninho dele, né? Quando ele anotou trechos do discurso de posse do Hugo Motta, Alexandre. Esse caderninho sempre salva, né? Muito bom. Deixa eu passar aqui para a Ana. O Alexandre trouxe alguns trechos ali do discurso de posse do Hugo Motta, ele que levantou a Constituição por diversas vezes, falou sobre o episódio do 8 de janeiro, dizendo que não seria golpe, e realmente na última quarta-feira faz essa declaração dizendo que não há presos políticos, que não há censura no Brasil, que não há perseguição. É complicado, é meio esquizofrênico, né, Ana? E principalmente quando a gente traz a cronologia dos fatos da última semana. Então, Paula, na época, eu comentei que eu estava desanimada com o nome do Hugo Motta por um motivo para mim, que é um histórico complicado. Você apoiar a prisão ilegal de um deputado, que foi o que ele fez, o deputado Hugo Motta, ele foi a favor da manutenção da prisão ilegal e inconstitucional do então deputado Daniel Silveira. Isso para mim foi um grande alerta, mas depois do discurso dele, logo após, né, a eleição para a presidência da Câmara, ele fez um discurso de proteção à Constituição, embora o discurso ali ele tenha ido contra os atos do próprio deputado. Eu disse, olha, eu vou abusar da minha mineirice e vou ficar aqui em cima da montanha só observando, o tempo vai dizer
o que o deputado vai promover para a casa. E o tempo foi rápido. Um Congresso que infelizmente não é uma casa, que fica, né, de joelhos a um judiciário ativista e político, é o fim de qualquer democracia, né? E o que nós vimos essa semana nesse discurso do deputado Hugo Motta foi exatamente isso: uma covardia, uma submissão a um judiciário político e ativista. E agora a pergunta fica: por que essa mudança de um discurso como presidente da Câmara, de vou proteger a Constituição, disse que não houve golpe no 8 de janeiro, e em tão pouco tempo mudou completamente? Aí acontece essa semana nós tivemos, aliás, no começo de março, nós tivemos uma notícia que você começa a fazer um quebra-cabeça, né? A notícia do dia 8 de março, que diz o seguinte: Ministério Público Federal investiga suspeita de fraude em licitação com emendas de Hugo Motta. Bom, não dá para a gente não começar a questionar as coisas, né? A mudança drástica de discurso. E o que não dá mais também, Paula, é para termos covardes no Congresso. Não dá. Nós precisamos começar a tirar essa gente da Câmara, do Senado, e começar a colocar gente ali disposta a proteger a Constituição brasileira, o único e possível norte para uma nação decente. Augusto. Bom, a Ana e o Alexandre falaram por mim. No caso, quanto à atitude do Hugo Motta. Eu só quero registrar o seguinte: nós temos testemunhado aí conversões, inclusive entre jornalistas, aí muito estranhas, né? De repente a pessoa muda completamente de ideia. É o que pode ter acontecido com o Hugo Motta. Eu também tinha esperança, né? Depois de... Tenho alguma esperança até de que ele volte atrás. Mas eu fiquei esperançoso depois do discurso de posse dele, das primeiras atitudes, e agora eu me vejo diante de outra possível conversão tão estranha quanto foi a conversão do agora socialista Geraldo Alckmin, né, que fala até com sotaque gaúcho, como viu o Alexandre Garcia. E nós vimos jornalistas, aí de repente você inverte. Você mudar de ideia e até mudar para melhor é sinal de sensatez. Você mudar depois dos 50 anos, aí você muda completamente. E daí passa a falar o contrário do que você dizia. Só pode ter duas razões. Eu não sou autor da tese, né? É só uma constatação. Suborno ou chantagem. De dinheiro, o deputado não precisa. Resta a hipótese da chantagem. Porque conversão voluntária, baseada em argumentos, isso não aconteceu. Esse milagre não aconteceu. O que pode ter acontecido ou estar acontecendo é um crime envolvendo chantagem. Bom, e agora há pouco, o líder da oposição na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou numa entrevista ao UOL que 7 partidos formaram maioria para aprovar o PL, o projeto de lei da anistia. Vou citar os partidos e dizer que já está no papel, tá? Ciro Nogueira, do Progressistas, PSD com Kassab, União Brasil com Rueda, ontem Marconi Perillo, do PSDB, Renata Abreu, do Podemos, e nós temos aqui o Novo, o Partido Novo. Com esses a gente constrói a maioria. Já conversei com todos esses líderes que já disseram para mim que assina na hora que eu determinar. Tá bom? Está claro. Então não assinaram. Eu já tenho o requerimento pronto, na hora estou em Brasília, na hora acaba a reunião hoje com o presidente Hugo Motta, se ele sinalizar só sem problemas, até segunda-feira, estes 6 líderes já falaram comigo que receberam sinalização dos presidentes de partidos que estarão assinando comigo.
Muito bem, pessoal, vocês que ficaram comigo aqui até o final do vídeo, quero agradecer a todos vocês, realmente eu agradeço de todo o coração. Entre nos comentários do vídeo, deixe a sua opinião do que você acha de tudo isso que está acontecendo em Brasília. É muito importante, nós queremos sim saber a sua opinião. Deixe também o seu like aqui no canal e se você é inscrito aqui há muito tempo atrás, você tem que refazer a sua inscrição. E eu digo para você que isso é muito simples, é só você clicar no sininho de notificações e escolher a opção todas. Digo isso porque o YouTube não está entregando vídeo para quem foi inscrito aqui no canal há muito tempo atrás. Então você tem que refazer a sua inscrição. Eu estou indo embora, volto depois com mais um vídeo aqui no canal. E é claro que sempre que os fatos justificarem a notícia, eu volto aqui no canal e conto tudo para vocês. Tchau.